Bem-vindos ao episódio 66 do Quarta Excepcionais. Para quem ainda não nos conhece, esse canal aqui ele é direcionado a discussões relacionadas aos recursos excepcionais e ao acesso aos tribunais superiores. E hoje a gente vai tratar também de uma questão super importante para quem trabalha com recursos excepcionais e também pretende o acesso aos tribunais superiores e também na instância ordinária, que é a aplicação de precedentes. Neste episódio, receberemos o professor Gustavo Baini. O professor Gustavo, ele é coordenador da Coordenadoria de Agravos Internos, vinculada à Secretaria de Recursos de Revista do TRT4. Ele é mestre em Direito pela Universidade Federal do Rio Grande do Sul. Ele é doutorando em Direito pela Universidade de Lisboa. Ele é professor de curso de pós-graduação, cursos em escolas judiciais e de advocacia, escreveu vários livros. Ele também integrou o Centro de Inteligência. Gustavo, teu currículo é enorme. Seja muito bem-vindo ao Carta Excepcionais. É um prazer, é uma honra te receber aqui, tá? Eu nem li tudo sobre o Gustavo, mas, assim, um currículo enorme. Eu tenho certeza que ele vai compartilhar muita coisa boa com a gente. Eu queria, Gustavo, mais uma vez agradecer a tua participação aqui no Quartas. Infelizmente, Ive não está aqui hoje, ela sente muito, então eu estou agradecendo em meu nome, em nome de Ive Malafaia. Esse canal é nosso, a gente vem discutindo já há mais de 5 anos questões relacionadas aos recursos excepcionais, então a gente procura receber pessoas que realmente possam oferecer bastante conteúdo ao nosso canal, e por isso que você está aqui também, Gustavo, muito obrigada. Eu queria, antes de te dar a palavra, Gustavo, contextualizar um pouco aqui como começou, assim, como é que surgiu a necessidade de a gente conversar aqui. Semana passada, eu participei, eu e o Gustavo também, nós participamos de um debate no Cestas Inteligentes, que é um programa do STF, do STJ, para discutir questões relacionadas à aplicação de temas de tribunais superiores. E aí, nós conversamos sobre como funciona a aplicação de teses no tribunal de origem. E a gente conseguiu, Gustavo também teve a oportunidade de participar, de assistir, também de manifestar um pouco a opinião dele. E, ouvindo o Gustavo um pouco lá, eu percebi o quanto o tema, e durante o debate também, o quanto o tema é gigante, o quanto a questão não está fechada, o quanto nós precisamos tratar dessa matéria aqui. E aí eu contactei Gustavo, disse, Gustavo, a gente quer te receber para te ouvir mais. Então, assim, dando continuidade àquela fala, que às vezes você tem uma opinião, e eu também queria expressar isso aqui agora. Nós aprendemos todo dia. Isso é um ponto que não dá para você dizer, eu já tenho uma resposta. Então, a gente está construindo uma resposta no intuito de prestar uma boa jurisdição, adequar nosso trabalho nos tribunais de origem com o trabalho dos tribunais superiores. Então, é nesse espírito que a gente recebe aqui, Gustavo, hoje. E o tema do nosso debate hoje, que a gente traz essa pergunta para Gustavo, é o que significa observar um precedente no mérito e no exame de admissibilidade recursal. A palavra está com você, Gustavo. Muito obrigada pela sua participação. Dulce, eu que agradeço mais uma vez pelo convite. Para mim é uma honra estar participando aqui desse já consagrado espaço. A Dulce é uma especialista no exame de admissibilidade de recurso natureza extraordinária, especificamente o especial e o extraordinário, né? Eu trabalho com recurso de revista, que é o co-irmão na Justiça do Trabalho, né? O recurso que vai para o TST. Então, Dulce já me ajudou com várias questões que surgiram ao longo da jornada e é um prazer poder estar aqui e compartilhar um pouquinho dessas ideias. Eu gostei muito de uma vez ouvir a fala da professora Paula Pessoa, ressoando isso que tu disseste, Dulce, que ela disse que o sistema de precedentes, ele está no gerúndio, ele não é um sistema de precedentes, ele está sendo um sistema de precedentes. Então, concordo muito com isso que tu disseste agora há pouco, de que a gente está construindo esse sistema. E no trabalho específico do exame de admissibilidade de recurso de natureza extraordinária, do recurso de revista, eu me deparei com uma questão que me deixava bastante inquieto, que era a dificuldade que tanto na instância ordinária como na extraordinária, os magistrados tinham para interpretar e aplicar os precedentes dos tribunais superiores nos casos concretos que eles tinham diante de si. E eu ficava muito inquieto percebendo que muitos casos eram claramente falsos positivos, isto é, situações em que parecia que o precedente se aplicava, mas não se aplicava. Em outros
falsos negativos. Parecia que o precedente não estava tratando daquilo, mas ele estava tratando daquilo. E eu fiquei pensando, puxa, eu sou muito curioso, né? Fiquei pensando, como é que isso pode ser mais racional? Como é que a gente pode fazer isso funcionar de maneira menos intuitiva? Então, me botei a estudar mais sobre isso. Foi quando eu decidi ir fazer o doutorado. E então, fui para Lisboa iniciar os meus estudos e agora estou na fase de escrita da tese. Então, o que eu vou apresentar para os senhores aqui hoje é literalmente um gerúndio, porque eu ainda estou escrevendo a tese. Mas as ideias estão todas aqui. E eu queria partilhar, então, começando por um ponto que, lá nas Cestas Inteligentes, que a Dulce compartilhou agora há pouco, me pareceu que era um ponto de partida importante de esclarecimento. Naquela ocasião, a gente estava se debatendo sobre se a gente deveria, no exame de admissibilidade de recurso de natureza extraordinária, aplicar a tese ou aplicar a ratio. Era mais ou menos nesses termos, e essas eram as palavras. Para mim, palavras são muito importantes. E eu acho que no direito a gente precisa ser muito preciso com as palavras que a gente escolhe, né? Dulce até chamou minha atenção ontem mesmo, quanto a umas palavras que nós usávamos no exame de recurso de revista, e eu dei razão a ela, você tem razão, isso precisa ser ajustado. Então, as palavras que a gente usa, elas expressam conceitos. Quando a gente fala que a gente opõe tese a ratio, o que a gente tem em mente? A gente tem em mente que é possível que a tese seja vinculante. E eu quero fazer uma objeção quanto a isso. A tese não é vinculante. Por dois motivos. O primeiro motivo é a lógica do sistema de precedentes. O sistema de precedentes, ele existe para solucionar um problema que decorre da indeterminação dos textos jurídicos. O direito se expressa por meio de textos que estabelecem normas gerais e abstratas. E eles só podem ser concretizados mediante interpretação. A norma, a hipótese geral abstrata prevista no texto, ela não resolve nada. Precisa de um intérprete para mediar a relação entre essa hipótese geral abstrata e o caso concreto, para fazer essa ligação, dizer, este caso está regulado por esta norma. E o significado desta norma, deste texto, melhor dizendo, o significado deste texto é XYZ. Interpretação é necessária para concretizar o direito. O problema é que o intérprete é um sujeito. Isso faz com que toda interpretação seja dependente de um sujeito. Toda interpretação é subjetiva. E isso gera a dispersão do significado do direito. Porque os textos são equívocos e as normas são vagas. A teoria da dupla indeterminação do direito do Ricardo Guastini. Ele diz que porque o direito se expressa por meio de textos que são equívocos, tem vários significados, e por meio de normas que são vagas, dependem de concretização, dependem de subsunção, é que nós podemos ter resultados interpretativos diferentes. Então, por que eu estou dizendo isso? É que se nós considerarmos que os precedentes existem para reduzir a equivocidade dos textos e reduzir a indeterminação das normas, não faz sentido que nós olhemos para os precedentes como se eles fossem textos que expressam normas. Olha, o que são as teses? São enunciados linguísticos gerais e abstratos. Então, se nós usarmos precedentes para reduzir a dupla indeterminação do direito e cairmos em um texto que, novamente, é duplamente determinado, nós vamos, daqui a pouco, precisar de precedentes que interpretem precedentes. Então, a lógica do sistema de precedentes não é a de seguir o caminho do texto dotado de autoridade. A lógica do sistema de precedentes é a de seguir o caminho do exemplo dotado de autoridades. Dotado de autoridade. Isso é Herbert Hart. O conceito de direito, ele fala isso. Que os sistemas continentais são baseados no caminho do texto. E os sistemas anglo-saxônicos são baseados no caminho do exemplo. Então, são duas lógicas completamente diferentes. Se nós usarmos a tese como se ela fosse um enunciado geral e abstrato, nós vamos cair na mesma armadilha que nós caímos quando nós estabelecemos a nossa vinculação aos textos gerais e abstratos. E daqui a pouco, como eu falei, vamos precisar de precedente para interpretar precedente. Essa é a primeira objeção que eu tenho para dizer que tese não é vinculante, porque não faz sentido. A segunda objeção, Dulce, é que, sendo a tese um enunciado geral e abstrato, o judiciário não tem competência para estabelecer normas
gerais e abstratas. O judiciário tem competência para estabelecer normas individuais e concretas, é para julgar casos. Então, se nós admitirmos que a tese é vinculante, a gente está conferindo ao judiciário o poder de estabelecer comportamentos de maneira geral e abstrata, poder que ele não tem, dado pela Constituição. Outra coisa é a gente dizer que o precedente é vinculante, não pela enunciação geral e abstrata do que foi julgado, mas pela identificação do raciocínio que levou o tribunal a julgar aquele caso concreto. Isso sim é vinculante. O precedente é vinculante, quero deixar isso bem claro. Eu não estou sustentando aqui que precedentes não são vinculantes. São vinculantes. O que não é vinculante é a enunciação geral e abstrata feita pela Corte de Precedentes depois de julgar o caso concreto. Porque senão nós estaríamos ferindo a cláusula da separação de poderes. Então, a tese é uma tentativa de enunciação linguística daquilo que a Corte de Precedentes entende como sendo a porção vinculante do seu precedente. Mas isso não pode ser vinculante. Essa enunciação linguística não pode ser vinculante. O que tem que ser vinculante é a decisão daquele caso. Não é bem o nosso caso brasileiro, tá? Mas eu acho que a inspiração democrática é válida. No common law, olha o cuidado que o operador do direito no common law tem, Dulce. O tribunal não diz qual é a ratio. A Corte de Precedentes não vai dizer, vou julgar este caso e a ratio é esta. Quem diz qual é a ratio são os juízes e advogados dos casos futuros. A Corte de Precedentes simplesmente julga. Vou julgar esse caso aqui, ponto. Os outros operadores do direito vão olhar para aquele caso e começar a distinguir ou assimilar, dizer, olha, esse meu caso é semelhante com aquele por causa disso, 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 ou não, ele é distinto daquele por causa disso, 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 e assim a ratio vai sendo construída, mediante a aplicação dos casos futuros. Tem um caso muito curioso, o professor Miquelon, que é o professor que saiu aqui da URGS e hoje é professor na cidade de Edimburgo, genial, professor genial, ele é brilhante, tanto que ele ocupa hoje a cadeira de ninguém mais, ninguém menos do que Neil McCormick. E ele conta um caso que, para mim, é bem paradigmático desse cuidado que o operador do common law tem de não centralizar o poder na Corte de Precedentes. Olha o que ele diz. Ele diz que houve um caso, aqui dos, acho que anos 80, se eu não estou enganado, em que se discutia a aplicação de um precedente do século XIX, 1800 e alguma coisa, lá da House of Lords. E foram buscar, então, os anais desse julgado, que a parte invocou. Eu invoco o precedente tal para garantir o direito do meu cliente. E não se encontrou a decisão judicial, só se encontrou o dispositivo, que era julgado procedente, o pedido do autor. Porque aquilo que era publicado, século XIX, não tinha todo esse bombardeio de dados e informações que nós retemos hoje, eram bibliotecas, né? Então o espaço físico era muito mais... E aí o que aconteceu? Se contratou historiadores para encontrar as fontes desse julgado. Foram pesquisar nas bibliotecas da Escócia. E encontraram, olha que curioso, a petição inicial. Não encontraram a sentença da Corte de Precedentes, encontraram a petição inicial. E aí o tribunal olhou para a petição inicial, o meu caso é esse, eu alego que aconteceu tais e tais coisas, e olharam para o dispositivo da sentença, julgo procedente. Sabe o que a Corte fez? Aplicou aquele precedente, sem ter a fundamentação da Corte. Então, o que a gente aprende com isso? Que o precedente é dado pelo que está no caso. O que está sendo discutido lá? É o autor que diz o que está pedindo e o tribunal diz, acolho esse pedido. Então, existe uma distância entre estabelecer um precedente e enunciar o que é vinculante nesse precedente. Tá? Não é bem o nosso caso, porque no nosso sistema a gente precisa reconhecer que ele está estabelecido para a Corte de Precedentes, sim, dizer o que é vinculante. Tanto que nós temos reclamação, por exemplo. Como a law não tem. Isso já muda tudo. Mas eu acho que é salutar se nós trabalharmos com essa mentalidade de procurar reduzir a centralização do poder. Isso é uma questão de democracia, uma questão de instituições políticas, não só de técnica jurídica. Então, a gente já dá muito poder para as Cortes de Precedentes quando diz que as decisões deles são vinculantes. Basta isso, não precisamos mais dar mais poder a eles para que eles digam o que eles consideram que é vinculante. Esse é meu ponto, tá? Bom, então a tese não é vinculante.
Para que serve a tese, afinal de contas? A tese serve como um rótulo que a gente coloca numa garrafa para dizer o que tem dentro. É um indexador. Se a gente olhar para o artigo 927, parágrafo 5º do CPC, a gente vê que a lei, Dulce, determina que os tribunais organizem os seus precedentes por questão jurídica decidida e divulgue na internet esses precedentes. Então, o que a lei impõe é que a organização desses precedentes não se dê pelo número do processo. Processo 900, recurso extraordinário 927.435. Eu tinha um professor de direito administrativo, Dulce, professor Maffini, da URGS, que era um professor brilhante também, e ele sempre vinha, isso é antes da época dos precedentes, né, lá para 2008, por aí, 2009, ele vinha sempre com as explicações das teorias de direito administrativo, dando exemplos de precedentes do Supremo. Então, ele dizia, o Supremo julgou no RE 927.435, eu ficava, uau, como é que esse cara sabe isso de cor? Porque é muito difícil saber os números dos precedentes de cor. Então, para que servem as teses? Para facilitar o acesso ao conteúdo do precedente. O que é muito melhor do que nós fazíamos com números e também muito melhor com o que o Common Law faz, Dulce. Porque o Common Law indexa os seus precedentes pelos nomes das partes. Os precedentes, por exemplo, o caso Brown. Por que o nome do precedente Brown é Brown? Por causa da parte que se chamava Brown. Brown versus Topeka School Board of Education. O que é o caso Miranda? Já ouviu falar no caso Miranda, Dulce? A Dulce já ouviu. A maioria das pessoas não ouviu falar do caso Miranda. Mas se eu perguntar para vocês o que decidiu o caso Miranda, se a pessoa não sabe o que foi decidido no caso Miranda, não vai conseguir tirar nada daí. Porque o nome da parte não diz nada sobre o conteúdo do precedente. Agora, a tese jurídica diz alguma coisa sobre o conteúdo do precedente. Então, esse é o ponto. Nós temos uma indexação de precedentes por questão jurídica decidida, o que facilita o acesso ao conteúdo do precedente, que não é o rótulo, não é a tese. Então, quando a gente usa teses, Dulce, eu gosto de fazer essa ilustração, eu sempre uso nas minhas aulas. A indexação da tese, a indexação do precedente por tese, faz com que a tabela da repercussão geral do Supremo, ou a tabela dos repetitivos do STJ, ou do TST, seja análoga a uma prateleira de temperos. Eu gosto de cozinhar. E aqui na minha casa a gente compra o temperinho no saquinho e coloca dentro de um potinho daqueles de geleia. A gente come a geleia, acabou o potinho, lava o potinho e fica lá para ser o lugar onde a gente vai colocar o tempero dentro. Só que aí a gente precisa colocar um rótulo para saber o que é aquele tempero, porque daqui a pouco começa a ficar mais velho, começa a perder a cor, secar. Eu não sei mais se aquilo ali é endro, ou se é cominho, ou se é hortelã. Mas se tiver um rótulo ali, eu vou saber. Só que quando eu vou cozinhar, Dulce, sabe o que eu coloco na comida? Não é o rótulo, é o que tem dentro. Então, o precedente é a mesma coisa. Eu acesso o precedente por meio da tese. Mas quando eu quero aplicá-lo, uma vez que eu identifique, opa, aqui está a hortelã, aqui está o precedente que eu estou procurando. Aí eu vou abrir o pote, vou cheirar, é hortelã mesmo. E aí eu vou saber se aquele caso é efetivamente aplicável para o meu caso. Eu vou comparar os dois casos. Eu não vou fazer uma interpretação geral e abstrata de um texto geral e abstrato normativo, que é a tese jurídica. Eu vou comparar um caso com outro, que eu acessei por meio de um texto. Mas o que está sendo aplicado não é o texto, o que está sendo aplicado é o caso. O que te parece, Lúcio? Perfeito. Eu ia te interromper um pouquinho, Gustavo, só para te dizer que eu não conheço o caso Miranda. Eu fui falar aqui, só que eu estava meio mutado, por isso que eu não consegui falar. E estou amando a sua explicação, verdadeira aula incrível. Pode continuar. E tem até um pouco a ver com algumas coisas que eu trabalhava no meu curso de emendas, sobre a elaboração das emendas, que eu sei que também é essa preocupação com o que aconteceu no caso, sabe? Mas siga, Gustavo. Brilhante sua aula. Vamos lá. Maravilhoso, Dulce. Então, o caso Miranda é o caso em que a Suprema Corte dos Estados Unidos determinou que os policiais, quando abordassem alguém que cometesse algum delito, tinham o dever de anunciar os direitos daquela pessoa. Você tem o direito de permanecer em silêncio, tudo que você disser poderá ser usado como... Isso veio de um precedente, que se chama Miranda. Se fosse no Brasil, seria um precedente que teria, assim, sei lá, direitos do preso de permanecer em silêncio. É direito, sabe? Então ia ter uma enunciação linguística que nos ia permitir o acesso melhor ao conteúdo desse precedente, coisa que não acontece quando não temos a tese. Então a tese não é de todo ruim. Até aqui a gente limpou o campo, por assim dizer.
A gente está dizendo o que não é aplicar um precedente, não é aplicar tese. Bom, mas se as teses não são vinculantes, então o que os juízes e tribunais devem observar nos termos do artigo 927? Porque o 927 diz, os juízes e tribunais devem observar, devem lá todos os precedentes qualificados. A minha tese, aqui sem confundir com a questão da tese jurídica, a minha tese de doutorado, ela oferece 3 propostas, a partir de 3 perspectivas diferentes. Em cada uma dessas 3 perspectivas, eu coloco lado a lado 2 possibilidades. É um par dicotômico. Então, segundo o critério A, observar precedentes é isso ou aquilo. Segundo o critério B, observar precedentes é isso ou aquilo. E segundo o critério C, observar precedentes é isso ou aquilo. E eu vou concluir que desses 3 critérios, 2 mostram-se verdadeiros, porque de fato é uma dicotomia, ou é um ou é outro. Eu vou tentar argumentar que observar precedentes, segundo o critério A, é uma coisa, mas não é outra. Segundo o critério B, é uma coisa, mas não é outra. Só que segundo o critério C, eu vou concluir que não tem uma exclusão, não é uma dicotomia verdadeira, é uma falsa dicotomia. Porque não é um ou outro. É um e outro, em camadas diferentes. E aí a gente vai chegar no recurso de natureza excepcional, que é o objeto deste canal aqui. Então vamos lá. Quais são essas 3 perspectivas? A primeira é o que eu chamo de vinculação semiótica versus vinculação semântica. O que é observar um precedente pela sua semiologia? É pelo seu símbolo, pelo seu texto. Observar o precedente é observar o seu texto, é a sua linguagem, ou observar o precedente a observação deve ser semântica e não semiótica. Ou seja, pelo seu significado e não pelas suas palavras. Antigamente, essa diferença seria tratada como vinculação pelo texto ou vinculação pelo espírito, que é o que o pessoal da hermenêutica costuma fazer essa distinção. Uma coisa é o texto da lei, outra coisa é o espírito da lei. E eu vou, de alguma maneira, dar uma nova roupagem para essa visão quando eu trato de precedentes. Uma coisa é seguir precedentes pelo seu símbolo externo, que é o texto, vinculação semiótica. Outra coisa é observar precedentes pelo seu significado, vinculação semântica. O segundo par conceitual que eu vou examinar é se observar precedente significa vincular-se ao que foi controvertido, debatido, deliberado, decidido, ou se a gente pode se vincular pelo que efetivamente constou no precedente, mas não foi objeto de deliberação e de decisão. Eu chamo de vinculação pelo que está no holofote. Imagina um holofote em cima de uma questão jurídica. Só que quando esse holofote está aceso, ele tem uma zona em torno dele que não está dentro da iluminação foco do holofote, que é a zona de penumbra. E ele respinga também lá. Então, a pergunta que eu faço é, a gente se vincula só pelo que está no holofote ou também pelo que está na penumbra? E o terceiro critério que eu vou tratar, que eu vou trabalhar, é a da vinculação pela identidade entre os fatos do precedente e os fatos do caso futuro, que é a teoria da ratio decidendi como os material facts, do Arthur Goodhart. Arthur Goodhart, professor de Oxford, professor de jurisprudence também, sucessor de Hart e sucedido por Dworkin. Então, veja a linha, assim, é Hart, Goodhart e Dworkin. Professor de jurisprudence em Oxford. O que o Goodhart fala em 1930? Ele diz que o que vincula não são a ratio, não é as razões determinantes, mas são os fatos escolhidos pela corte de precedentes como sendo relevantes para o julgamento daquele caso. Então, eu preciso comparar não com as razões do precedente, mas com os fatos que foram escolhidos pela corte de precedentes para julgar. Essa é uma opção. Identidade entre os fatos do meu caso com os fatos do precedente. E o par dicotômico desse terceiro critério, que eu concluo que não é uma dicotomia, é uma dicotomia falsa, porque os dois se aplicam em instâncias diferentes, em camadas diferentes, é a vinculação não pela identidade entre os fatos, mas pela incidência das razões. Os fundamentos determinantes do precedente, dizer que eu estou vinculado pelos fundamentos determinantes do precedente é diferente de dizer que eu estou vinculado pela comparação entre os fatos do meu caso com os fatos do precedente. Então, aplicar precedentes pelas razões é aplicar o que eu chamo por analogia.
Então, vamos trabalhar agora cada uma das dicotomias. A primeira dicotomia, Dulce, vinculação pela semântica. Claro, só uma pergunta. Para amarrar um pouco mais aqui na minha cabeça também, essa última hipótese, você tem que analisar os fundamentos determinantes, mais o fato jurídico relevante que sustenta aquele fundamento. Tipo assim, se eu derrubar aquele fato, aquele fato, ele tem que ser... Se eu botar outro fato e sustentar, vale outro fato igual que sustenta, como é que seria isso? Só para eu entender melhor. Certo. Perfeito. A pergunta é excelente e mostra justamente como é difícil esse último, ele é o mais difícil porque até no curso de Mitas eu falava da importância de você botar o fato que sustenta fundamental aquela conclusão, sabe? Mas explica um pouco melhor só para a gente amarrar isso. Vamos lá. Existem duas teorias na doutrina, ambas amplamente difundidas desde Arthur Goodhart, desde 1930, que são inadvertidamente incompatíveis. São inadvertidamente incompatíveis. E é isso que eu acho que a doutrina brasileira ainda não percebeu. Esses dois critérios previstos na doutrina estrangeira, trabalhados há mais de 100 anos, ou aproximadamente 100 anos, desde 1930, eles têm respaldo na nossa lei. O CPC permite que nós aceitemos as duas teorias. Eu vou mostrar depois qual dispositivo. E na prática jurisprudencial, Dulce, isso é que é mais impactante. Nós vemos juízes e tribunais afirmar que estão observando os precedentes pela vinculação, ora por fatos, ora por razões. Então, vamos lá. Sempre se disse... Vamos para o último critério, então, que é o que é mais interessante, que é o que a Dulce já se interessou aí. Sempre se disse que o que vincula num precedente não é a sua conclusão, mas a sua ratio decidente. É a regra que se extrai do método indutivo, né? Do individual, eu extraio uma regra geral que vai valer para outros casos. Isso é que gera congruência, gera segurança jurídica, gera uniformidade. A partir de um individual, eu extraio qual foi a regra, mas veja que isso faz mais sentido no common law, porque no common law nós não temos uma regra escrita prévia. No common law, nós temos simplesmente o common law. O que é o common law? É o direito comum da sociedade. O juiz é quase um sociólogo no common law. Ele precisa conhecer os costumes e a tradição da sua comunidade e vai dizer, olha, na nossa comunidade, este caso se julga assim. A partir destes valores sociais que são comumente aceitos pelo homem comum, por isso common law. Então não tem uma regra prévia a ser interpretada. Tem uma regra a ser extraída do precedente. Então veja que a lógica é diferente. Então, qual era o problema que isso gerava? A divergência quanto ao qual é essa regra. Alguns olhavam para esse precedente e diziam, não, a regra que sai desse caso, do caso Miranda, é X. O outro olhava para o caso Miranda e dizia, não, a regra é Y, por causa da subjetividade inerente ao processo interpretatório. Então, o que o Arthur Goodhart fez em 1930? Ele disse, olha, para a gente tornar a coisa mais objetiva, se a finalidade de identificar a ratio é aplicá-la para casos futuros, o que eu tenho em comum nos casos futuros e com o precedente? Não é fundamentos, porque os casos futuros ainda não foram julgados. Então, como é que eu vou comparar os fundamentos de um caso futuro com os fundamentos de um precedente, sendo que no caso futuro eu não tenho fundamento, ainda não foi julgado? Eu preciso justamente comparar o meu caso, que ainda não foi julgado, com algum elemento do outro caso que eu consiga encontrar nos dois. E o que o Goodhart fez? Ele percebeu que o que eu encontro nos dois são os fatos. Então, se eu tenho um caso na minha mesa para ser julgado enquanto juiz, e eu preciso saber se um precedente se aplica ou não, o que eu preciso comparar? Os fatos do meu caso, eu vou analisar o caso e vou dizer, aconteceu XYZ. Agora eu vou olhar para o precedente e vou ver o que aconteceu. Aconteceu XYZ. Bom, então os fatos são idênticos, então eu preciso aplicar esse precedente. Diferente seria de eu olhar para o caso, para o meu caso, XYZ, comparar com o precedente e ver que é XYW. Opa, o precedente trata de outra coisa. Então, eu não posso aplicar esse precedente no meu caso, vou fazer uma distinção. Então, o que o Goodhart diz? Que o que vincula a ratio decidendi não são as razões, mas são os material facts, são os fatos
escolhidos pela Corte de Precedentes como sendo relevantes para estabelecer a sua conclusão jurídica. Isso que diz o Arthur Goodhart. E a partir daí se desdobra toda uma doutrina, que tem 100 anos de tradição. O pessoal vai tentando decidir o que é, afinal, os fatos materiais, quando os fatos materiais são no caso. No Common Law, os estudantes estudam anos na faculdade de Direito, como comparar um caso com outro, fatos com fatos. A doutrina do Goodhart está muito difundida. Bom, isso está presente no nosso CPC, como eu falei até nas cestas inteligentes lá, Dulce, no artigo 489, parágrafo 1º. O 489, parágrafo 1º, diz assim, é nula a sentença por falta de fundamentação se o juiz aplicar um precedente sem fazer um juízo de comparação de um caso com outro. Esse é o inciso 6, se eu não estou enganado. Inciso 6 do parágrafo 1º do 489. O juiz, para aplicar um precedente, precisa comparar ou distinguir. Isso não é uma tarefa de interpretação geral e abstrata. Não é o mesmo raciocínio que a gente faz quando a gente interpreta a lei em tese. É de comparação de um caso com outro. Agora, o inciso 5 do mesmo parágrafo 1º do 489 dá uma outra hipótese de nulidade da sentença por falta de fundamento, que é a aplicação de um precedente sem demonstrar que os fundamentos determinantes desse precedente se aplicam para julgar o meu caso. Então, são duas hipóteses distintas que abraçam os dois critérios doutrinários distintos. Comparação entre fatos. O 5 seria os fundamentos e o 6 seria justamente quando ele fala do caso, não é isso? Exatamente. O 6 fala na necessidade de distinção ou assimilação de um caso. Então, ele está falando de comparação entre fatos. Perfeito. Eu não posso comparar um caso pelas razões, eu preciso comparar um caso pelos fatos. E o 5 fala da necessidade de demonstrar que os fundamentos determinantes do precedente se aplicam para o meu caso. Não posso aplicar automaticamente, eu preciso demonstrar que a ratio se amolda ao caso para regulá-lo. Então, são dois critérios distintos que estão previstos na lei. E na jurisprudência, a gente tem visto muitos casos, Dulce, em que os tribunais olham para um precedente e dizem, aqui os fatos são idênticos, logo aplico. Outros que dizem, aqui os fatos são distintos, logo não aplico. Em outros casos, nós vemos os tribunais dizendo, as razões desse precedente se aplicam neste caso, ainda que os fatos sejam distintos, Dulce. Aí é que está a tua pergunta. Os fatos não são os mesmos. Qual é a lógica, qual é a necessidade que eu tenho de olhar para as razões? Eu só vou olhar para as razões quando os fatos forem distintos. Porque se os fatos forem idênticos, eu não preciso olhar para as razões. Não me interessa por que o tribunal julgou. Interessa é comparar o meu caso e ver que, sendo os fatos idênticos, pouco importa as razões, eu preciso seguir aquele precedente. Porque senão eu vou ter dois fatos idênticos com resultados distintos. Falta de isonomia, falta de segurança jurídica. Agora, se os fatos são distintos, Dulce, se os fatos são distintos, eu tenho uma segunda camada para olhar, que é a camada das razões. Por que o tribunal decidiu aquele caso que tem fatos X, Y, Z? Foi por causa disso, disso e disso. Aí eu vou olhar para o meu caso, que tem fatos distintos, X, Y, W, e vou identificar de maneira racional se aquelas razões, aqueles fundamentos determinantes, constrangem o julgamento do meu caso. Ou se, ao julgar o meu caso, eu estou desamarrado desse precedente, porque ao julgar de maneira diferente, eu não estarei construindo um sistema incoerente. A questão das razões é a questão da observância de coerência. Por que naquele caso foi decidido dessa forma? Neste caso, que é distinto, eu também preciso observar essa mesma regra, essa mesma razão. Senão o sistema vai ter duas razões distintas, incoerentes entre si. Depois eu vou dar exemplos, Dulce, para esclarecer mais isso. Perfeito. Está indo brilhante, Gustavo. Boa. Bondade sua. Não, está muito bom. Bom, você quer que eu fale um pouquinho das... Eu entendi perfeitamente até aqui. Eu acho que está brilhante, assim. Eu acho que está contextualizando bem, Gustavo.
Eu não sei quais são as questões que você também ainda precisa perguntar. A fala é toda sua. Depois eu vou querer contextualizar um pouco como surgiu a minha preocupação com a aplicação de tese, até porque nem todo mundo que está aqui assistiu lá o Seja para contextualizar a nossa preocupação na admissibilidade no juízo de conformidade dos recursos excepcionais. Mas prossiga o que você quiser falar. Ótimo. Então, eu vou dar só alguns exemplos, bem rapidamente, Perfeito. das três dicotomias que eu falei, tá? Eu anotei aqui alguns, todos do âmbito trabalhista, porque é o âmbito em que eu trabalho. Enfim, é o meu material, né? Meu material meu tijolo para construir as paredes que eu tenho para construir. O IRR 183 do Tribunal Superior do Trabalho diz assim, eu vou ler a tese para vocês, tá? Então vejam, não estou falando de que isso é o precedente, mas eu vou ler a tese porque vocês vão entender o precedente já a partir da tese, porque a tese é muito clara. O termo inicial do prazo prescricional, a pretensão de reparação por danos materiais e extrapatrimoniais, decorrente de acidente do trabalho ou doença ocupacional. Então, ele vai tratar do quê? Ele vai tratar do termo inicial da prescrição da indenização por acidente ou doença, acidente do trabalho ou doença ocupacional. Quando é que começa a correr essa prescrição? O termo inicial coincide com a ciência inequívoca da consolidação da lesão em toda a sua extensão. Isso é também o entendimento que está lá no STJ. Tem uma súmula, que eu esqueci agora o número, que diz a mesma coisa. Teoria da accionata, né? A partir da consolidação, ciência inequívoca da consolidação da lesão em toda a sua extensão. Então, aí eu me pergunto, se eu tenho um caso em que o tribunal decidiu que a alta previdenciária do trabalhador, então o trabalhador sofreu um acidente no trabalho, foi afastado, ficou lá 30 dias afastado, e teve alta previdenciária, voltou ao trabalho. Está apto para o trabalho de novo. Aí o tribunal olha para esse caso e diz, aqui nasceu a pretensão para reparação por esse acidente, porque agora ele já está completamente ciente, de maneira inequívoca, da consolidação das lesões que ele teve. Já teve alta previdenciária, já está apto para o trabalho, a partir daqui conta-se a prescrição. Aí o trabalhador vai ser despedido lá daqui a 5 anos, e ele ajuiza a reclamatória, diz, olha, 5 anos atrás eu tive um acidente, eu quero uma indenização. Aí o que o tribunal vai dizer? Está prescrito, porque o senhor teve a ciência inequívoca da consolidação das lesões lá quando o senhor teve alta previdenciária. Então, o que eu vou ter que fazer quando eu examinar a admissibilidade desse recurso? Eu vou olhar para o acórdão recorrido, que disse que a prescrição começou a ser contada a partir da ciência inequívoca da consolidação das lesões, e não vou poder fazer nada. Ou será que vou? Essa é a pergunta que eu faço, Dulce. Porque, se num outro caso, o tribunal olha para a conversão do auxílio-doença que o trabalhador recebeu em aposentadoria por incapacidade, digamos que ele sofreu um acidente do trabalho, foi afastado por benefício previdenciário e teve o seu auxílio-doença convertido em aposentadoria por invalidez, porque o INSS concluiu que aquela incapacidade para o trabalho laborativo, a incapacidade laborativa era temporária, concluiu que se consolidou como sendo permanente. Aí o tribunal olha para isso e diz, opa, foi aqui que nasceu a pretensão para ele. Porque aqui, quando foi convertido o auxílio-doença em aposentadoria por invalidez, que ele teve a ciência inequívoca da consolidação das lesões em toda a sua extensão. E ele aplica o precedente. Então, eu tenho dois fatos distintos. Perfeito. Dois casos com fatos distintos e aplicando o mesmo precedente, Dulce. Então, E até, Gustavo, no intuito de só somar aqui a tua fala, eu queria acrescentar com você, você veja como isso é um grande problema. Olha, a gente na gestão antiga, nós estávamos na primeira vice-presidência da JPE, e lá nós selecionamos 2 RRCs relacionados ao PASEP. A gente já tinha uma tese do PASEP, que era 1150. E aí a gente fez um outro RRC sobre as regras de inversão do ônus da prova. E quando a gente fez, a gente depois percebeu que os processos continuavam chegando e que o problema continuava chegando. Por quê? Porque o PASEP, o tema 1150, definia que o prazo prescricional era decenal. Mas ele não dizia
de onde começava a contar esse prazo. Se era do extrato ou se era da aposentadoria. E aí, você veja, a gente tinha um tema 1150 antigo, depois a gente teve um outro tema para a regra de inversão do ônus, depois a gente precisou fazer outra seleção, porque ele precisava dizer onde começava aquele marco prescricional. Então, talvez no teu caso aí, eu quis compartilhar isso aqui, porque eu acho que passa um pouco, até tem um professor, um colega, um desembargador, que fala que os temas não... sempre surge uma coisa nova, então, assim, nunca consegue resolver tudo. Então, esse caso de vocês aí, e eu quis te interromper só para falar um pouco disso, talvez ele também passe quando a gente queria saber exatamente isso, Gustavo, quando aconteceu a ciência inequívoca. Eu não sei se eu ajudei ou atrapalhei a você fechar a sua linha de raciocínio. Ajudou perfeitamente, é isso mesmo. Por que eu estou falando disso agora? Estou falando do primeiro par dicotômico que eu trouxe para vocês, a vinculação semiótica e a vinculação semântica. O que interessa? Interessa a linguagem que foi usada no precedente, que esteja em conformidade com a linguagem usada no acórdão recorrido, ou interessa o significado, a semântica, que é a narrativa do caso. É preciso que eu observe que o acórdão esteja em conformidade com a semântica ou com a semiótica. Então, por que eu estou dizendo isso? Porque se eu tiver dois acórdãos com fatos distintos e os dois concluem que naquele fato A houve ciência inequívoca da constituição das lesões no momento X e no fato B houve ciência inequívoca das lesões no momento Y, são dois momentos distintos, considerados ambos pelo acórdão como consolidação, ciência inequívoca da consolidação das lesões, e eu estou em conformidade com o precedente? Essa é a pergunta que eu faço. Não estou. Porque eu só estou seguindo a linguagem. Eu estou puramente na semiótica, no nível do símbolo. Não estou no nível do significado. Que é o que interessa de fato. Foi até buscando essa igualdade do fato que a gente fez outra seleção. Porque para a gente ser igual, precisava dizer, tem que contar igual para todo mundo. É isso? É óbvio. Então, se a finalidade do sistema de precedentes é trazer segurança jurídica para a sociedade, para ela saber com o que contar, se a finalidade é produzir uma jurisprudência uniforme para todos que estão em situação igual, então não faz sentido eu considerar que o precedente é aplicável em situações desiguais só porque a linguagem foi igual. Então, o que eu tenho que fazer, Dulce, nesse caso? Eu tenho que sair da tese. Eu vou além da tese. Eu vou lá no caso daquele precedente para ver o que aconteceu lá. O que o TST considerou que foi a ciência inequívoca da consolidação das lesões? Ah, foi a alta previdenciária. Bom, então eu vou excluir aquele outro caso que diz que a conversão do auxílio-doença em aposentadoria de invalidez é a ciência inequívoca. Não, não é. Porque o TST diz que ciência inequívoca é com a alta previdenciária. Eu estou comparando fatos. Não estou comparando razões, estou comparando fatos. Mas eu estou usando esse exemplo para distinguir a linguagem do conteúdo, a forma do conteúdo. Não basta que eu siga as palavras, eu tenho que seguir o espírito. Perfeito. Então, trazendo para a minha realidade e acompanhando teu raciocínio, por exemplo, no caso do PASEP, talvez eu poderia ter ido investigar o tema 1150, quando ele considerou aquele marco de 10 anos, de onde ele começou a contar. Dulce, aí nós vamos cair no segundo... Gustavo, salvo engano, no 1150, o STJ vinha por um caminho para começar a contar esse prazo. E na tese fixada, ele tomou outro caminho. Olha que importante. Então, assim, se eu fosse investigar a rácio lá do 1150, os fundamentos, os fatos jurídicos determinantes, talvez eu tivesse encontrado uma resposta. E a gente hoje encontrou outra. Então, veja como é complexo isso, mas não quero interromper tua fala, eu quero só tentar para a gente situar isso, porque a gente vai ver mais para frente, que foi nessa preocupação que eu falei lá no Sextas, de como é que a gente vai proceder na negativa de segmentos de recursos excepcionais, onde eu vou criar um muro impedindo que a pessoa acesse o Tribunal Superior para dizer o que é que ele quis dizer naquele momento, entendeu, Gustavo? Então, essa também é minha preocupação, mas está sendo perfeito. Eu acho que a gente tem que construir isso mesmo. Nós estamos construindo. Perfeito, Dulce, é isso mesmo. Uma questão, essa questão do PASEP que tu trouxeste, ele é uma boa introdução para a segunda dicotomia que eu vou trazer agora. A segunda dicotomia que eu analiso sobre o que é observar um precedente. Então, primeiro a gente analisou
se é seguir a semiótica ou se é seguir a semântica. Agora a gente vai analisar se observar um precedente é observar o que está no holofote ou se é observar o que está na penumbra. Por que esse caso do PASEP, ele me joga para essa situação? Porque quando o Tribunal de Precedentes está estabelecendo um precedente, ele vai decidir uma questão de direito controvertida, acerca da qual há divergência na jurisprudência, ele coloca um holofote em algum lugar. Ele destaca uma questão daquele caso concreto e diz, isso aqui é controvertido, está gerando insegurança jurídica e falta de igualdade, porque os tribunais estão decidindo de maneira divergente. Então ele vai focar em alguma questão. No caso do PASEP, qual foi o foco do STJ? Foi o prazo prescricional. Qual é o prazo? E o que ficou na penumbra? O marco inicial da prescrição. Então, eu entendo, Dulce, eu vou dar um outro exemplo aqui trabalhista, mas eu entendo que esse é um excelente gatilho, uma excelente pista para a gente distinguir ratio de óbiter. O que foi decidido? Foi decidido que o prazo do PASEP é 10 anos. O que não foi decidido? O marco inicial da prescrição, que naquele caso teve que ser algum. Porque o tribunal não pode simplesmente dizer, não, o marco é 10 anos. Tá, mas e o caso concreto? No caso concreto, o marco inicial foi X. Mas quando o STJ se sentar para decidir qual é o marco inicial, eles vão colocar o holofote em outro lugar. Vão tirar o holofote do prazo e vão colocar o holofote no marco. Aí essa questão vai ser efetivamente decidida com vinculação. Então, o que está no holofote é vinculante. O que está na penumbra é obter dictum. Então, eu poderia dizer até aqui que, por exemplo, no caso do PASEP, realmente, de onde começava a contar o prazo, não estava no holofote de onde começou a contar. Estava só o prazo. Isso. O que é vinculante para a justiça comum nesse caso? O prazo. O marco inicial é vinculante? Não. O STJ não decidiu de maneira vinculante. Eu trago essa pergunta aqui, Gustavo, porque a gente tem que resolver problemas e problematizar isso no que a gente faz. A gente trabalha nisso. Então, assim, algumas pessoas já iam atrás do que não estava no holofote para dar uma resposta, de onde começava a contar o prazo. Mas nós precisamos, sim, selecionar um representante para dizer, STJ, agora diga isto. É isso. Exatamente isso. Então, é importante a gente definir isso para que a gente veja quando eu vou aplicar a tese, quando eu posso ir atrás dessa ratio, quando eu não posso ir atrás dessa ratio. A gente tem que ver se aquele fundamento estava no holofote. Basicamente, seria isso, né? É isso. Se aquela é a questão jurídica controvertida acerca da qual a Corte de Precedentes foi chamada a decidir, se a resposta for sim, então a decisão é vinculante. Se a resposta for não, então a decisão é um obter dictum. Não é que eu não tenha que observar, é que eu não estou vinculado. Isso é meramente persuasivo. Naquele caso, o STJ decidiu dessa maneira, e para tentar manter uma uniformidade, eu vou também seguir. Por que eu não estou vinculado? Porque pode ser, como você falou, que quando o STJ se debruçar para decidir, ele mude de opinião. Não, peraí, agora eu estou vendo com lupa essa questão, aquele caso que a gente julgou o prazo, o marco prescricional a gente nem observou. Agora aqui a gente vai observar, e eu estou vendo melhor que, na verdade, o marco prescricional, a pretensão nasce no momento XYZ, diferente daquele caso. Deixa eu dar um exemplo trabalhista que vai ajudar a esclarecer também. Tem um tema da repercussão geral do Supremo, cuja tese diz o seguinte, vou ler a tese. A incidência é o tema 497 da repercussão geral, e trata da estabilidade no trabalho que a gestante tem. Tá? Tem um artigo do ADCT, do Ato das Disposições Constitucionais Transitórias, artigo 10, inciso 2, que diz que a gestante tem uma garantia no emprego temporária. Durante um certo tempo, ela não pode ser despedida, por uma questão de proteção do nascituro. Aí o que o tema 497 do Supremo diz? Diz assim, a incidência da estabilidade prevista no artigo 10, inciso 2 do ADCT, somente exige a anterioridade da gravidez à dispensa sem justa causa. O que é necessário para que ela tenha essa estabilidade no artigo 10, inciso 2 do ADCT? O que é necessário? A anterioridade da gravidez à dispensa sem justa causa. O que o Supremo estava decidindo?
estava decidindo quais são os requisitos necessários para a concessão dessa estabilidade. E o Supremo disse, basta a anterioridade da gravidez da dispensa sem justa causa. Somente exige a anterioridade da gravidez da dispensa sem justa causa. Como é que os tribunais começaram a interpretar? Se a dispensa não é sem justa causa, ela nem tem estabilidade. Se a dispensa é por outro motivo qualquer, a dispensa, por exemplo, o contrato é temporário, contrato de experiência. Se a moça, a mulher tem um contrato de experiência, ela ficou gestante. Será que esse precedente do Supremo está dizendo que ela não tem estabilidade? Aí vem o TST e estabelece um outro precedente, que é o IRR 163. Vejam como isso que você falou agora há pouco, Dulce. O desembargador fala, né, que o precedente não tem como resolver todas as questões. Ele resolve uma questão. E a partir desse precedente nasce uma outra. Como o caso do PASEP. Uma coisa é a prescrição, outra coisa é o marco inicial da prescrição. Veja o que o TST decidiu no IRR 163. Vou ler a tese. A garantia de emprego da gestante, prevista no artigo 10, 2b do ADCT, é cabível no contrato de experiência, modalidade de contrato por prazo determinado. Então, o TST está dizendo que a empregada que está num contrato de experiência, que não vai ser despedida sem justa causa, não é uma dispensa sem justa causa. O encerramento do contrato dela é pelo término do prazo, é um contrato de experiência. A pergunta é, ela tem estabilidade ou quando terminar o contrato ela vai embora? E o TST disse, ela fica, ela tem estabilidade, porque a mesma garantia que o Supremo referiu no tema 497 se aplica no contrato de experiência, que é uma modalidade de contrato por prazo determinado. Então, o que o TST está dizendo? Que não interessa a modalidade da despedida, a despeito disso constar na tese do Supremo. No Supremo consta a modalidade da despedida. Mas como é que a gente justifica isso? O próprio TST, quando faz o IRR 163, na fundamentação do acórdão, ele vai dizer, olha, o posicionamento do Supremo, lá no tema 497, não está contrariado aqui. Porque o que o Supremo decidiu lá foi outra coisa. O que o Supremo decidiu é se era necessária a anterioridade da gravidez, a dispensa sem justa causa, ou se era necessário a ciência da gravidez. A empregada tinha que saber que ela estava grávida e o empregador tinha que saber que ela estava grávida e por isso ele estava impedido de despedi-la, ou bastava que ela estivesse grávida, ainda que ninguém soubesse. O Supremo decidiu, basta que ela esteja grávida, ainda que ninguém saiba. Logo, o Supremo não está preocupado com a modalidade da despedida. Ele disse isso de passagem. Quando ele falou em dispensa sem justa causa, ele disse porque era o que tinha no caso, mas não era o que estava no holofote. Perfeito. Agora, aos meus olhos, Gustavo, de fato, para mim, estava claro que a empregada não precisava ter ciência. Para mim, aos meus olhos, estava claro isso. Mas eu acho realmente, eu não colocaria, eu teria dúvida, eu acho que foi necessário o tema 163 para tratar especificamente do contrato de experiência. Concorda com isso? Sem dúvida, claro que foi. Sem justa causa, não tem dúvida, ela não tem. É isso? Se for por justa causa, não tem, ela não tem essa garantia, não é isso? Ou por justa causa não tem. É que existem outras modalidades de desligamento também. A questão ali era, o desligamento do contrato por expiração do prazo. O contrato por prazo determinado. Perfeito. Então, na verdade, mesmo com o tema anterior, sem ser 163, havia dúvida se ela tinha que ter ciência? Havia. Para mim, estava claro que não. Assim, a gente talvez, essa questão dela ter que ter ciência, talvez dava para a gente procurar no julgado todo, e a gente identificar isso. Isso. Mas essa questão da aplicabilidade num contrato de experiência, realmente a gente teria que ter uma nova tese. Sem dúvida. Não, eu não tô criticando o fato de o TST ter... Entendi. O que eu tô tentando usar esses dois precedentes é para demonstrar que quando uma corte de precedentes julga, ela coloca um holofote em uma coisa, ela está decidindo uma questão controvertida, mas outras ficam na penumbra. E aí a gente fica com dúvida. Opa, vou dar um outro exemplo, Dulce. Me veio na cabeça agora. RESP 955 e RESP 1021 do STJ. O RESP 955 do STJ foi resultado de um deslocamento de competência da Justiça do Trabalho para a Justiça Comum.
Na Justiça do Trabalho se discutia o empregado que tinha vinculação a um regime de previdência complementar por meio do seu contrato de trabalho. Então, vou dar um exemplo. Bancário do Banco do Brasil. Ele tinha o Previ, que é o plano de previdência do funcionário do Banco do Brasil, por meio do seu contrato de trabalho. Então, o que a reclamatória continha? O reclamante entrava, empregado do Banco do Brasil, contra o Banco do Brasil e contra a Previ, discutindo questões trabalhistas e previdenciárias. Aí vem o Supremo, tema 190, e diz assim, não. Questão previdenciária, a Justiça do Trabalho não tem competência. É para a Justiça Comum. Então, o que o trabalhador passou a ter que fazer? Uma reclamatória contra o Banco do Brasil na Justiça do Trabalho, pedindo diferenças salariais. O senhor não me pagou horas extras, o senhor não me pagou adicional de não sei o quê, anuênios. Tudo isso incide no plano de previdência. Então, eu tinha que ajuizar uma reclamatória na Justiça Comum, pedindo as diferenças, e outra ação na reclamatória na Justiça do Trabalho, pedindo diferenças salariais, e outra na Justiça Comum, pedindo o reajuste, a revisão do meu benefício de previdência complementar, pela inclusão dessas novas parcelas que deveriam integrar o salário de contribuição. Então, eu vou ajuizar contra a Previ, pedindo diferenças de benefício complementar, da minha previdência complementar. O que o STJ decidiu? A Previ alegava sempre assim, não, eu não posso mexer mais no benefício, porque se eu mexer, acabou o equilíbrio atuarial, a reserva matemática vai para o saco, e isso vai implodir a Previ, porque eu não vou conseguir sustentar os outros benefícios. Eu não posso ficar mexendo no benefício concedido. Aí o que o STJ decidiu? Não podemos mexer no benefício de previdência complementar uma vez concedido. Se tiver diferenças salariais que deveriam integrar esse benefício, no tema 955 do STJ, o reclamante que vai buscar isso lá na Justiça do Trabalho a título de indenização por perdas e danos. Não mexe no benefício de previdência, ele vai buscar reparação contra o empregador que deixou de contribuir corretamente e vai ser indenizado lá. Tema 955. Só que quando o STJ disse isso, tema 955, o caso, Dulce, era de horas extras. O que o bancário pediu para incluir? As horas extras. Aí constou da tese lá, Dulce. Constou que quando ele quiser buscando verbas remuneratórias, entre parênteses, horas extras, ele que vai buscar lá na Justiça Comum. Desculpa, na Justiça do Trabalho. Aí o que aconteceu? Os advogados começaram a dizer, não, mas aqui não é horas extras. Aqui, no meu caso, é anuênios, é adicional de gratificação. São outras parcelas. Então, eu não quero que se aplique o precedente 955. Eu quero ter o meu benefício de previdência complementar reajustado, porque aquele precedente trata de outra questão. Ora, tanto não trata de outra questão, que o STJ foi forçado a estabelecer um novo precedente, que é o tema 1021. E sabe o que mudou, Dulce, da tese do 955 para a tese do 1021? A única coisa que saiu foi a palavra horas extras. Então, o que o STJ está dizendo? Que não importa se é horas extras ou se são outras parcelas salariais. Nunca vou mexer no plano de benefício complementar. Por quê? Porque as razões que levam o STJ a excluir a possibilidade de revisar o benefício, no caso de horas extras, também levam a excluir a possibilidade de revisão do benefício no caso de anuênios. Perfeito. Você veja como é complexo, né? Porque, às vezes, o STJ ele tem que falar de mais ou de menos, como as palavras. Tem muito poder e é muito complicado dizer o que é que eu vou colocar ali, porque o que é que isso pode impactar, né? Por isso que eu digo que a tese, por um lado, é boa, porque ela enuncia a questão jurídica, mas, por outro lado, ela é uma armadilha, porque nós somos treinados para interpretar textos gerais e abstratos. A gente vê um textinho ali que é a tese jurídica e fala, uau, é isso que é o precedente, eu vou interpretar, porque isso eu sei fazer. O que eu não sei fazer? Eu não sei comparar casos. Eu não sei analisar um precedente, porque eu não tenho treino para isso. Eu não sou do common law. Eu preciso aprender a analisar o caso e não a interpretar a tese. Por isso que eu digo, precedente não é tese. Perfeito, entendi. E assim, e uma coisa, Gustavo, que eu acho que você vive essa realidade, eu também. Será que nós estamos preparados para aplicar isso, Gustavo? Será que nós que barramos recursos excepcionais, será que nós estamos preparados para isso? Por isso que, às vezes, talvez, assim, como nós não estamos muito prontos para isso, é preciso também preparar as teses, assim, para que... Eu tenho muita preocupação com o tamanho. Você veja, se a gente fosse olhar essa tese, o 1021 fecharia mais a porteira do STJ do que
o outro tema. Então, Nossa, assim, será que é isso? Será que em algumas situações a gente não vai usurpar a competência do Tribunal Superior se a gente não deixar que ele clareie a tese dele, entendeu, Gustavo? Dulce, Tem essa preocupação também. E parece que hoje a gente vive, e olha que essa tese aqui, ela já está bem, assim, ela já está caprichada, a gente vive teses e teses, como a gente viu no Ciências Inteligentes. Então, até que ponto nós podemos trabalhar com essas teses, entendeu? Que caminho a gente vai seguir? Você, Gustavo, você faz alguma diferença na sua forma de atuação? Se você tiver no segundo grau, ou se você tiver na admissibilidade, você mudaria seu critério de análise, de investigar a tese, a posição, a tese com tudo isso que você explicou? O precedente. O precedente. Você acha que dá para a gente sustentar toda essa investigação na admissibilidade? O que é que você acha também disso aí? Parece que a gente está ensaiado, Dulce, porque eu ia justamente chegar no terceiro critério de comparação para dizer o que é observar um precedente. O primeiro foi semiótica ou semântica. O segundo foi o que está no holofote ou o que está na penumbra. E o terceiro será os fatos ou as razões. E aqui que a gente chega no grande problema do exame de admissibilidade recursivista, ou especial ou extraordinário. Vamos lá, então... Também, porque a gente tem que falar também no seu... É isso mesmo, revista especial e extraordinária. Né? Por que a gente não falava disso, Dulce? Até um intervalo aqui, de lúdico aqui, porque a Justiça do Trabalho, até 2024, ignorava o sistema de precedentes. O TST, em 10 anos de CPC, de 2015 a 2025, o TST tinha 23 precedentes. 23 precedentes em 10 anos. Sabe quantos o TST fez em 2025? Mais de 300. Em um ano. Houve uma alteração regimental no regimento interno do TST e uma mudança de mentalidade dentro do TST, a partir da presidência do ministro Aloysio, que passou a investir no sistema de precedentes. Então, em um ano, a gente colocou o pé no acelerador. E é por isso que, de repente, a Justiça do Trabalho entrou no cenário de precedentes. Eu já venho estudando isso, porque eu sou um curioso acadêmico, desde 2017. Mas o problema caiu na mesa da Justiça do Trabalho agora. E é por isso que o pessoal está começando a se debater também no âmbito trabalhista. Agora, o recurso de revista repetitivo também é um elemento a ser considerado aí nos encontros de precedentes e tudo mais que a gente precisa trabalhar. Mas, Dulce, tu perguntaste sobre o que a gente faz. Será que a gente está preparado? Está te referindo ao pessoal da admissibilidade, né? Qual é? Porque a gente tem que fazer escolhas, né? Eu sei que a gente está caminhando, estamos construindo, mas na prática, eu tenho que fazer algumas escolhas. E quando isso começou a me inquietar, e eu já trabalho na admissibilidade há um tempo, mas eu disse, poxa, eu preciso pensar nisso. Foi justamente quando foi um caso que o nosso tribunal, ele aplica muito no segundo grau, um tema do STF, que é o tema 514, que é um tema que surgiu numa questão de dentista, mas que eram servidores públicos e que a gente estava aplicando no segundo grau, ele é muito aplicado para o policial. E aí a minha dúvida seria se eu poderia negar segmento a um recurso excepcional com base nesse tema 514. E, gente, é engraçado também que foi uma coisa que eu compartilhei lá no Ciências Inteligentes, que se você for analisar, esse tema 514, ele surgiu realmente de uma questão de dentistas, mas, veja que curioso, num dado momento, o STF estabeleceu uma tese de mérito sobre essa questão, 514. Quando você chega mais para frente, no 1327, o STF, vindo do estado de Pernambuco para policial militar, e também tratava dessa questão do aumento da remuneração, da jornada, o STF falou assim, olha, isso aqui é infraconstitucional, não vou me meter, não. Então, num momento, o STF se meteu, no outro, ele não se meteu. E esses são problemas, Gustavo, que a gente tem que trabalhar com eles, entendeu? E o que é mais seguro a gente fazer, sabe? Essa é a minha preocupação também, já que nós precisamos, enquanto nós estamos construindo, precisamos dar uma solução. E aí, voltando à pergunta, para que você consiga também explanar aqui, nós estamos preparados para isso? Será que isso é simples? Será que é viável? Como é que a gente tem que fazer para que a gente consiga conferir racionalidade e legitimidade também ao nosso trabalho, entendeu, Gustavo? Entendi perfeitamente, Dulce. A tua inquietação é uma das, também minha, compartilho,
e é um dos elementos, um dos motores que me levou a pesquisar esse assunto. E eu também estou pesquisando, analisando, e eu tenho uma proposta, que é essa que eu estou trazendo para ti agora. O que a gente tem que aplicar quando a gente examina a admissibilidade? Primeiro, a gente não leva em consideração a semiótica, a gente leva a semântica. Então, eu vou deixar subir para o STJ um recurso especial que questione a aplicação de um precedente pelo seu sentido e não pelo seu texto. Então, eu falei ali da ciência da consolidação das lesões. O fato de o acórdão ter dito que o marco prescricional é XYZ, e porque isso é a consolidação da ciência das lesões. Mas, se eu sei, enquanto responsável pelo exame de admissibilidade de recurso de natureza extraordinária, que no precedente se está tratando de uma outra coisa, então eu não posso trancar esse recurso, pelo simples fato de o acórdão ter usado as palavras certas, entre aspas. Eu preciso levar em consideração que o STJ não decidiu aquela questão. Embora as palavras sejam as mesmas, a questão é outra, porque o marco prescricional é outro, então eu vou admitir esse recurso, de maneira fundamentada. Não vou simplesmente admitir, vou dizer, considerando que, a despeito de constar no acórdão que foi aplicado o tema tal e a consolidação das lesões, verifico que o caso é distinto do precedente, e por isso suscito ao STJ o esclarecimento da extensão do seu precedente. Até onde ele vai, STJ? Me diz, interpreta o precedente para a gente ter uniformidade em todos os casos. Segundo ponto, se no meu caso concreto, está sendo discutido é algo que está no holofote do precedente, por exemplo, a despedida da empregada gestante, sem a sua ciência, tem estabilidade, fere a estabilidade ou não fere? O STF já disse, fere a estabilidade. Então, se é isso que está no holofote, eu vou trancar esse recurso. Não vai subir, porque isso já está resolvido. Agora, se o que está em discussão é a modalidade da despedida, que é algo que está na penumbra, no caso da despedida sem justa causa, a gente sabe que não precisa da ciência da gestante. Mas e no caso do contrato por prazo determinado? Eu vou deixar subir, porque o TST precisa definir se o tema do 725 do Supremo, 725 não, o tema que trata lá da estabilidade da gestante do Supremo, se aplica também no contrato determinado, porque o que está na penumbra do precedente não está vinculante. Então é preciso admitir. E o terceiro e o principal, Dulce, que é a terceira dicotomia que eu faço, né? Vinculação por fatos ou vinculação por razões. Aqui que eu acho que o bicho pega. E aqui eu acho que a coisa fica clara. Olha o que eu vou dizer. O Supremo decidiu, vou pegar o caso de maior controvérsia na Justiça do Trabalho acerca da aplicação de precedentes. Eu não preciso entrar aqui em muita polêmica ideológica, mas eu não preciso fazer muito esforço para dizer que o Supremo tem uma concepção, na sua composição atual, tem uma concepção econômica muito mais liberal do que o Tribunal Superior do Trabalho, que é muito mais protetivo. Ideologicamente, o Supremo tem uma visão de economia mais liberal, enquanto que o TST tem uma visão de economia mais social. Então, existe um choque de ideologias muito claro. Tá? Esse é só um contexto para esse precedente. O que o Supremo disse? Que no tema 725, lá em 2017, vai fazer 10 anos, disse que a terceirização da mão de obra é válida sem possibilidade de reconhecimento de vínculo de emprego em nenhuma hipótese. Porque o que a Justiça do Trabalho fazia? O trabalhador era empregado de uma empresa que era, por sua vez, contratada por uma outra empresa para prestar um serviço para ela. E aí a empregadora daquele trabalhador quebra e ele vai pedir vínculo de emprego com o tomador de serviço. Eu prestava serviço lá, fiquei 10 anos trabalhando para aquela empresa, prestando serviço lá. Então, eu quero vínculo de emprego com aquela empresa tomadora de serviço. O Supremo disse, não tem vínculo. A terceirização está liberada. Aí, o que começou a acontecer recentemente, de uns 2, 3 anos para cá? O Supremo começou a aplicar esse tema, 725, nas reclamações ajuizadas contra o reconhecimento de vínculo de emprego na pejotização, que é um fenômeno econômico trabalhista distinto da terceirização. O que é a terceirização? É uma triangulação de relação, o empregado, o seu empregador e o tomador de serviço. O que é a pejotização? É um trabalhador individual que tem um CNPJ
e presta serviços a essa empresa por meio do seu CNPJ. Ele não é empregado de uma terceira empresa. Ele é empregado de si mesmo, por assim dizer. Ele é um CNPJ individual. E aí ele presta, por meio desse CNPJ, serviços para essa empresa como um autônomo. Aí o que a Justiça do Trabalho dizia? Isso é um vínculo de emprego disfarçado. Ele só criou esse CNPJ para não ter o vínculo de emprego. Ele foi obrigado. O empregador disse, olha, eu vou te contratar não por CLT, vou te contratar por CNPJ. Aí o empregado se submete, cria um CNPJ e passa a trabalhar para aquela empresa através do CNPJ de maneira mais liberal, mais desprotegida do ponto de vista social, porque ele não vai ter os direitos sociais que o empregado tem. O que o Supremo começou a dizer nas reclamações? Pode pejotização, como eu já afirmei no tema 725 da terceirização. Os fatos são distintos. Aí a Justiça do Trabalho inteira enlouqueceu. Supremo, vocês estão loucos, vocês estão aplicando ideologia de maneira, assim, atropelando o sistema, porque os casos são distintos. E, efetivamente, os fatos são distintos, Dulce. Mas o que leva o Supremo a olhar para o seu precedente, que trata de terceirização, e dizer que ele se aplica na pejotização? Não é a comparação entre fatos, é a incidência das razões. O motivo pelo qual a terceirização é permitida de maneira ampla leva a permitir-se a pejotização de maneira ampla. Embora os fatos sejam distintos, as razões que presidiram o julgamento do tema 725 incidem no julgamento dos casos da pejotização que são distintos. Isso tanto virou um problema na Justiça do Trabalho, essa incompreensão sobre esses dois critérios distintos, razões e fatos, tanto gerou atrito que o Supremo afetou um novo tema, que é o 1389, para decidir sobre pejotização. Então, o Supremo reconheceu, peraí, será que a Justiça do Trabalho não tem razão no fato de distinguir esse fato daquele? Então, vamos afetar esse tema para decidir agora esse fato distinto. Então, veja, nós temos duas camadas distintas, comparação entre fatos e incidência das razões. O que eu faço enquanto juiz de mérito? Enquanto juiz de mérito, se eu quero observar um precedente, a primeira coisa que eu faço é comparar fatos. Se os fatos forem distintos, eu já posso descartar o precedente? Não posso. O que eu preciso fazer? Eu preciso olhar para a segunda camada. Eu preciso olhar para as razões. As razões desse precedente constrangem o meu caso. Então, eu vou olhar, por exemplo, um contrato de trabalho em que há pejotização e a parte alega a aplicação do precedente da terceirização. Segundo o CPC, se eu ignorar essa alegação, eu tenho uma sentença nula por falta de fundamento. Então, eu tenho que enfrentar essa alegação de violação a um precedente que a parte trouxe para mim. Eu vou enfrentá-la como? Primeiro, comparando fatos, e eu vou dizer, os fatos são distintos. Mas depois eu preciso, no 489, parágrafo 1º, inciso 5, verificar a incidência dos fundamentos determinantes do precedente. E aí eu vou verificar que os fundamentos determinantes do precedente para liberação da terceirização são: a República Federativa do Brasil é constituída pela liberdade de iniciativa. É preciso haver uma ampla possibilidade de contratação e relações econômicas, e aí por aí fora que o Supremo vai, porque essa é a sua ideologia na composição atual. Seguindo as razões desse precedente, eu preciso reconhecer que, num outro caso, em que se discute a liberdade de contratação, as razões daquele precedente incidem. Eu não estou dizendo, o pessoal trabalhista aqui vai me matar, quem estiver assistindo vai dizer, não, Gustavo está louco dizer que incide. Não é isso que eu estou dizendo. Eu estou simulando o raciocínio do Supremo. O que o Supremo faz quando ele diz que se aplica o precedente da terceirização? Ele vai para a camada das razões. Então, vamos lá. Se eu sou juiz de mérito, eu preciso olhar para os fatos. Se eles não forem idênticos, eu preciso olhar para as razões. Então, a primeira camada, ela alcança as duas melhor dizendo, nessa primeira camada, fatos mais razões, quais são os efeitos do precedente? Ele constrange o julgamento de mérito e constrange
o exame de admissibilidade de recurso de natureza extraordinária. Por quê? Se os fatos forem idênticos, eu estou na primeira camada, os fatos são idênticos. Se os fatos são idênticos, eu não tenho dúvida de que a Corte de Precedentes já resolveu aquele caso. O que são, agora, o que é idêntico? O que é idêntico? Fenomenologicamente, nada é idêntico. Né? Acho que é o Heráclito lá, que fala que um homem nunca passa duas vezes pelo mesmo rio. Porque tanto ele é diferente, como o rio é diferente. A água que encostou nele na primeira vez já não é a mesma porque ela já passou. Então, na vida, as coisas são sempre diferentes. E essa é a crítica que muitos fazem à teoria do Goodhart, de que é preciso identidade entre fatos para aplicação de precedentes. Aí o que o juiz faz? Basta que ele encontre uma distinção qualquer. Ah, naquele caso, eu dormi com os pés destapados. Nesse aqui, eu dormi com os pés tapados. E é por isso que eu vou julgar dessa maneira distinta. Ele inventa, ele artificializa uma distinção fática. Então, o que é relevante para fins de distinção de fatos na aplicação de precedentes? O relevante são as distinções juridicamente relevantes. Se o tratamento jurídico daquele fato gera uma distinção em relação ao fato B, o fato A tem um tratamento jurídico X. O fato B tem um tratamento jurídico Y. Então, se o fato B está presente, eu não posso tratá-lo igual ao fato A, porque o tratamento jurídico deles é distinto. Então, eu só admito como distinção fatos juridicamente relevantes. Quando é que os fatos são idênticos, então? Quando ele congrega dois elementos. Fatos juridicamente... As semelhanças juridicamente relevantes estão presentes. Né? Vou agora invocar Pontes de Miranda aqui. Suporte fático deficiente, suporte fático indeficiente. Lembra do plano da existência, validade e eficácia? Se os elementos para a incidência da norma estão presentes, então o suporte fático é suficiente para a incidência daquela norma. O fato é jurídico. Plano da existência. Se os fatos daquele caso têm todos os elementos fáticos daquele caso estão presentes no meu caso, os fatos juridicamente relevantes estão presentes, então a semelhança juridicamente relevante está ok. Agora, o que eu preciso fazer? Eu preciso fazer um segundo teste. A ausência de distinções juridicamente relevantes. Então, para eu dizer que os fatos do meu caso são iguais aos fatos do precedente, eu preciso verificar se as semelhanças juridicamente relevantes estão presentes e se não estão presentes as distinções juridicamente relevantes. Se não estão presentes distinções e estão presentes as semelhanças, então são idênticos. Para fim de aplicação... Resolve um pouco o problema aqui também, Gustavo, da questão da distinção, né? Eu estava olhando aqui a recomendação 143 para ver o que ela fala sobre isso, para a gente considerar, ela também já enfrentou essa questão. Então, além de resolver da aplicação, a distinção, o fato que gerou a distinção tem que ser juridicamente relevante. Não é qualquer coisa que vai afastar aquele precedente. É isso. Ele tem que ser realmente algo que derrubaria a compreensão do precedente, a conclusão do precedente. Derrubaria não, né, Dulce? Distinguiria. Sim, derrubaria naquele caso, entendeu? Não, a conclusão não seria aquela, entendeu? Isso, é isso mesmo, é isso mesmo. Então, fatos idênticos, primeira camada. Se eu tenho fatos idênticos, isso faz com que o precedente seja observado no julgamento do mérito e seja observado, aqui que vem o pulo do gato, para os efeitos processuais do precedente. Porque o precedente ele tem dois âmbitos de efeitos. Um é constranger o julgamento de mérito. Outros são os efeitos processuais que decorrem desse precedente. Quais são os efeitos processuais? Possibilidade de concessão de tutela antecipada sem necessidade de caução, sem necessidade de requisito da urgência. Não tem nenhum perigo em esperar o fim do processo. Mas se eu estou litigando a favor de um precedente, o juiz pode me antecipar a tutela, mesmo que não tenha urgência. Por quê? Porque já está decidida essa controvérsia no judiciário de maneira vinculante, por meio de um precedente. Outro efeito processual. Dispensa da remessa necessária. Estou litigando contra a Fazenda Pública num litígio de 100 milhões de reais. A sentença é a meu favor. O juiz tem que fazer a remessa necessária? Se o fundamento da sua sentença for um precedente, não. Porque o sistema me permite assentar esse julgamento de maneira mais célere, dispensando recursos, porque a decisão está fundamentada num precedente. Outros efeitos processuais, e aqui que nós chegamos. A inadmissibilidade de um recurso de natureza extraordinária com fundamento na conformidade do acórdão recorrido com o precedente qualificado
faz com que o recurso não vá para a corte de precedentes, mas para a própria corte que inadmitiu o recurso. Ou seja, não cabe agravo para o STJ, para o TST e para o Supremo. Cabe agravo para o próprio regional, TRT, TJ e TRF. É o que você falou, é a barreira, que é o muro que impede o processo de chegar na corte de precedentes. Quando que eu vou fazer isso? Quando a corte de precedentes já decidiu essa questão, com fatos idênticos. Aí eu tenho segurança. Agora, como é possível aplicar o precedente na segunda camada, que é a das razões, e as razões dependem de argumento, eu tenho subjetividade na aplicação de um precedente na segunda camada, então eu não sei se a corte de precedentes concorda com aquela aplicação, entre aspas, extensiva do seu precedente. Eu não sei se o TST, se o Supremo vai julgar a pejotização da mesma maneira que a terceirização. Então eu não posso trancar um recurso que está tentando ir para o Supremo com o fundamento de que ele já decidiu o fato distinto da terceirização, porque o fato é distinto. Eu não sei se o Supremo vai aplicar esse entendimento da terceirização para a pejotização. Quando é que eu sei? Quando o processo chegar lá, então eu tenho que deixar ele chegar. Esse é o ponto. Então, se o acórdão aplica o precedente na segunda camada, por razões e não por identidade entre fatos, eu não posso trancar o recurso de natureza extraordinária com fundamento na conformidade do acórdão com o precedente. Porque senão eu vou colocar uma barreira, como você tem falado, já desde a sexta ser inteligentes lá, vou colocar um muro intransponível para a parte. E a consequência é que a corte de precedentes nunca vai se pronunciar sobre aquela questão que é diferente. É semelhante, mas não é idêntica. O fato é análogo, ele não é idêntico. Então eu preciso permitir que o sistema tenha essa segurança de que o STJ entende que esta questão que é distinta também é acobertada por esse precedente que trata de um outro fato, por causa da racionalidade das suas razões, por causa da tentativa de manutenção de coerência. Eu vou só dar um caso trabalhista aqui, para a gente encerrar. Gustavo, deixa eu falar no final. Tá bom. Vou só falar o caso. Vou só falar o caso bem rapidamente aqui. Tem um precedente do TST que segue um precedente do Supremo que trata da possibilidade de redução da jornada do trabalhador que é empregado público quando ele for pai de algum filho com transtorno do espectro autista. Então, se eu sou um empregado público e eu tenho um filho com TEA, eu tenho direito à redução da jornada de trabalho sem redução de salário. É isso que diz o precedente do Supremo, é isso que diz o tema 138 do TST. Tá? Recurso de revista repetitivo 138. O que chegou para nós na revista lá? Chega vários, que é idêntico. O sujeito é empregado público, tem um filho com TEA, pede a redução da jornada sem redução de salário, o acórdão aplica. O que a gente faz? A gente nega segmento ao recurso de revista, com fundamento na conformidade do precedente com o acórdão recorrido. Cabe agravo interno, nós negamos provimento ao agravo interno, porque há conformidade do precedente com o acórdão recorrido. Só que chegou um caso esses dias em que o empregado tinha um filho com síndrome de Down. Não era TEA. Aí o que eu fiz? Eu fui olhar o acórdão do tema 138. Eu peguei minha prateleira de temperos e vi, opa, tem um aqui que serve, tema 138. Só que eu não vou aplicar ele direto, porque não interessa o rótulo, interessa o que tem dentro. Então eu abro o frasco e cheiro. Eu vou olhar o acórdão do tema 138. O que o TST decidiu no tema 138? Se a gente analisar com cuidado a fundamentação do TST, a gente vai ver que as razões pelas quais o TST reconheceu o direito de redução de jornada para pais de filhos com TEA é o impacto do tratamento, é o impacto no tratamento desse filho pela presença dos seus genitores. A necessidade que ele tem de estar aqui para levar para lá, trazer para cá, terapia ocupacional. Há normas jurídicas que reconhecem isso. Então, o TST admitiu a redução da jornada do empregado, pai de criança com TEA, por causa do impacto dessa redução no tratamento do filho.
Aí eu te pergunto, será que a gente pode aplicar esse precedente quando o empregado tiver um filho com síndrome de Down? Existem, é claro que toda criança se beneficia da presença dos seus pais, não tenho a menor dúvida disso. Mas será que essa criança que tem síndrome de Down recebe o mesmo tratamento da criança que tem TEA? Eu não sei. O TST não disse isso, e menos eu ainda sou médico para saber qual é o efeito da presença do gene. Eu não sei. Então, o que eu tenho que fazer com esse recurso? Será que eu posso trancá-lo por conformidade do acórdão com precedente qualificado? Não posso. Então, a gente fez uma decisão de retratação da decisão que havia aplicado esse precedente para negar seguimento do recurso de revista e deixar o recurso subir para o TST. E colocamos uma sirene em cima desse recurso, dizendo, TST, olha esse caso aqui, parece do tema 138. Vocês vão aplicar a mesma ratio? Vocês vão aplicar as razões do TEA para a síndrome de Down? Formem jurisprudência, ou formem um precedente, se quiserem. Agora, veja que situação peculiar esse tema 138. Na semana seguinte, ao que nós fizemos esse da síndrome de Down, chegou em que o empregado era um empregado público e tinha não um filho com TEA, mas um sobrinho com TEA sob a sua guarda e custódia. Ele era juridicamente equiparado a um filho. Ele não é o filho, mas essa distinção é juridicamente relevante, considerando que esse empregado tinha a guarda jurídica e a tutoria desse filho, ele era o tutor do sobrinho, filho não, sobrinho, os efeitos jurídicos da proteção do filho se equiparam aos efeitos jurídicos do sobrinho tutelado. O direito protege esse filho da mesma maneira que o direito protege esse sobrinho tutelado. Porque ele não é o sobrinho que mora lá com a mãe dele. Ele mora comigo, eu cuido dele como se ele fosse meu filho. E o direito reconhece isso. Se o direito reconhece que essa criança, que é meu sobrinho, se equipara a meu filho em termos de guarda, eu guardo esta criança, e ele tem TEA, por que eu posso considerar que os fatos são distintos quando o que muda na relação de parentesco é simplesmente o sangue, ou simplesmente o sobrenome? Porque, de fato, a relação que há entre um filho e um pai, em termos de guarda, em termos de acompanhamento do tratamento da criança com TEA, se equivalem aos fatos de um tio que cuida do seu sobrinho com TEA da mesma forma que ele cuida do seu filho. Então, nós consideramos que aí as semelhanças juridicamente relevantes estavam presentes. E as distinções não eram juridicamente relevantes. O fato de ele ser sobrinho não impacta na semelhança com o fato, na assimilação do precedente com o tema 138. Então, a gente, sim, trancou por conformidade ao tema 138. Esse é um pouquinho mais polêmico, eu sei que a Dulce aqui já vai divergir, mas, enfim, só para elucidar a complexidade da questão, Dulce. Não foi simples, mas, assim, foi muito incrível, porque, de fato, você pegou uma situação mesmo que... E, às vezes, Gustavo, a gente fica procurando temas para quando eu fazer uma negativa de segmento, é como se a lei não bastasse, sabe? Eu tivesse que ter tema para tudo. Quando a discussão é em relação à lei, eu não posso barrar aquele recurso. Só posso barrar a ponto de não deixar subir quando eu tenho realmente um tema. Então, nesse teu caso aí, compreendi perfeitamente a sua linha de raciocínio no primeiro caso. Isso acontece muito também com a gente, de a gente precisar fazer esse encaixe. Já na segunda situação, que você fez essa equiparação, porque o ordenamento jurídico possibilita isso, e você aplicou um tema do Tribunal Superior, mas será que no tocante à equiparação, você também tinha algum tema? Não estou dizendo que o teu caminho, achei perfeito, achei brilhante. Gustavo, eu concordo com tudo que você falou, eu quero te agradecer, porque você me ajudou muito a crescer na minha compreensão, sabe? Eu acho que nós aqui, eu, Ive, eu sei que os convidados que a gente procura receber aqui, a gente está preocupado mesmo em fazer o que é sustentável, entendeu? Em debater. Tanto que quando eu te convidei, eu falei, Gustavo, fica à vontade, eu não quero nem saber o que você vai falar. Então, assim, nosso canal, ele surgiu de uma divergência. Então, a gente está muito acostumado com isso, a gente não tem nenhuma vaidade com isso, está tudo certo com isso. Aqui as pessoas são livres para se manifestarem. E foi muito legal, porque
eu acho que a linha que eu sustentei no Seixas continua sendo sustentável aqui com o nosso debate. Isso fortaleceu a minha compreensão e isso me enriqueceu muito, porque eu não posso ficar restrita à tese. Eu tenho que ir muito além da tese. Então, você trouxe para mim essa compreensão, essa maturidade para lidar com isso, entendeu? Gustavo, foi brilhante. Vou recomendar essa aula para todo mundo. Eu lhe agradeço muito pela sua preciosíssima participação aqui no Quarto Excepcionais. Foi muito legal, compreendi. Eu acho que nós estamos caminhando, tentando melhorar. Os problemas são gigantes. Para você fechar, não sei se você quer falar alguma questão sobre essa questão que eu falei da aplicação. Compreendi, no segundo caso, para o tio, compreendi perfeitamente a linha de raciocínio de vocês. Sendo bem honesta, talvez eu tivesse admitido também, sabe? Talvez eu tivesse admitido por uma questão só da minha preocupação de dizer assim, eu preciso de total segurança para botar esse muro aqui. Inclusive, eu tive uma reunião recente com a Aline do STF, com o Júlio, e a gente estava conversando sobre a importância de, muitas vezes, a gente fazer admissões exatamente para isso, para que o Tribunal Superior diga, olha, nesse caso, é isso. Então, às vezes, é preciso um esclarecimento, entendeu, Gustavo? E pela compreensão que eu tive também da sua fala hoje, essa questão de a gente ser mais rigoroso, assim, a gente investigar mais a aplicação de determinado termo, isso pode acontecer tanto na segunda instância, especificamente com a gente que está no juízo de conformidade, e a gente tem que realmente ter um cuidado maior por conta do muro. Mas em algumas situações, como você falou, para dispensar uma remessa necessária, eu também eu não posso fazer aquela análise mais superficial. Seria isso mesmo? É isso, Dulce, é isso mesmo. Eu tô do teu time, eu sou do teu time de que as divergências geram crescimento, né? Quando a gente encontra eco no que a gente está falando, a gente continua no mesmo lugar. Mas quando a gente ouve alguém falar uma coisa diferente, a gente sai da nossa zona de conforto. Sim. Mas será que é isso mesmo? E aí eu posso das duas uma. Ou sedimentar a minha posição anterior, dizer, não, realmente, o que aquela pessoa falou, isso não. Ou eu posso ampliar meu conhecimento a respeito daquilo e incorporar essa divergência. Então, eu acho que é muito salutar, a dialética gera crescimento, e é salutar que tu tenhas tido essa divergência em relação ao que eu falei com relação ao tio. Onde é que nós estamos divergindo quanto ao tema 138 da síndrome de Down? Não. Tem que subir. Mas o TEA do sobrinho com guarda, não é só sobrinho, é com guarda, isso que eu deixar claro. Do sobrinho com guarda, o que eu considerei? Eu considerei que aí não era aplicação das razões, porque os fatos eram juridicamente idênticos. Eu estou na primeira camada. Agora, eu reconheço que isso é um muro maior para proteger o TST do que o que você proporia. E eu admito isso de maneira completamente tranquila e saudável. A divergência que nós estamos fazendo aqui, nós estamos tendo aqui, a sua linha de raciocínio foi perfeita também, dentro de tudo que a gente viu aqui hoje. Então, está tudo ok também. Claro, mas, assim, diante disso, talvez a gente trabalha com isso. Diz assim, eu teria que ter agora, veja que coisa. Não basta a lei. A gente precisa ter manifestações do Tribunal Superior sobre tudo que envolve a lei, sabe? Para poder que a gente realmente barre esse recurso. Então, assim, o movimento é esse para dar segurança. Gustavo, foi incrível. Se você quiser falar mais alguma coisa, mas assim, eu só tenho a lhe agradecer. Foi maravilhoso. Eu espero que quem esteja nos assistindo, eu sei que quem estiver aqui veio até o final, e eu vou recomendar que assistam todo esse episódio, porque realmente foi muito legal. Acho que a gente está... Eu aprendi demais com você, Gustavo. Muito obrigada, viu? Agradeço em nome de Ive, em nome do Quarto Excepcionais. Foi uma alegria, uma honra lhe receber, um prazer. Fico muito feliz e continuo à disposição. Sempre vamos bater papo. Foi um prazer.